Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios o presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado estadual Celinho Sintrocel, do PCdoB. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super, um prazer recebê-lo mais uma vez. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom dia, Palhares, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super, é um prazer enorme de estar aqui hoje participando deste programa. Deputado, para a gente começar o bate-papo, eu queria falar com o senhor a respeito do regime de recuperação fiscal do Estado, que é uma das pautas que o governo pretende tramitar na Assembleia Legislativa. O governo aponta o regime de recuperação fiscal como a única saída para a resolução dos problemas e da crise em Minas Gerais. O senhor é um deputado de oposição, mas eu pergunto, até em relação a deputados que são ditos independentes hoje, existe resistência a esse projeto de recuperação fiscal do Estado? Olha, eu vejo que o governo do Estado terá muita dificuldade de passar esse projeto de regime de recuperação fiscal, porque em todo momento que a gente faz uma análise madura, uma análise imparcial, pensando no Estado, pensando no povo mineiro, nós temos informações de que não vai resolver em nada a questão do nosso estado de Minas Gerais, da crise que nós atravessamos, da situação financeira que nós passamos. Justificado em cima de que tese? Esse regime de recuperação fiscal proposto não serviu para o Rio de Janeiro e não vai servir para Minas Gerais. Em relação a vendas das estatais, qual a opinião do senhor? Eu acho que também não é a medida. Eu acho que não é a solução para Minas Gerais. Nós não podemos concordar com esse processo de privatização, venda, quebra da nossa soberania. Nós temos que ser mais audaciosos, nós temos que ser mais propositivo, de forma a enfrentar o governo do governo federal. Nós temos que, Rodrigo, chegar e falar forte e falar firme para o governo federal que é necessário fazer algo para Minas. Exemplo, aqui já deve ter sido falado, mas não custa dizer para toda a população mineira. Por que o governo federal não reconhece a dívida com a lei Candir? Nós estamos precisando dizer para o governo federal que ele tem que colocar recurso aqui em Minas Gerais, como a questão da antecipação das concessões de ferrovia. Estão se falando em antecipar para mais 30, 40 anos as ferrovias de Minas, e o que isso vai trazer de recurso para Minas? Nós estamos precisando discutir com o governo federal, Thalita, para que o governo federal possa trazer recurso aqui em obras importantes, que é a questão da duplicação. Então nós precisamos rever e talvez aqui resgatar um pouco do passado de Itamar Franco, do governo Itamar Franco, um governo que tinha as mesmas dificuldades, salário em atraso, dívidas, mas o governo Itamar Franco chegou e enfrentou o governo federal, na época Fernando Henrique Cardoso, declarou a moratória, não disse que iria privatizar, não aceitou privatização, até fez uma alteração na Constituição que hoje obriga a fazer um plebiscito para poder se fazer a venda da CEMIG. Então não é vendendo empresas estatais como Codemig, como CEMIG, como Copasa que vai resolver o estado de Minas, os problemas de Minas Gerais. Nós temos que ter muita altivez, nós temos que ter muita coragem de falar alto, falar firme com o governo federal, junto com nossa bancada de deputado federal, com os senadores de Minas, e fazer o governo federal garantir os recursos. Por que eu digo isso, Rodrigo? Porque ao longo de nossas vidas nós pagamos impostos demais. É muito, mas é muito imposto que se paga, e a taxa é muito alta para todo o povo brasileiro. E todo esse imposto, na sua quase totalidade, está concentrado no governo federal. Então nós temos que fazer isso, fazer o desenvolvimento acontecer, gerar emprego, fazer políticas públicas, porque a população está pedindo essas alternativas. Esse plano de recuperação fiscal, deputado, além da privatização de empresas, como destacou a Thalita agora há pouco, ele prevê também um aumento da contribuição previdenciária do servidor do Estado, passando dos atuais 11% de contribuição para 14%. O senhor é presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social na Assembleia Legislativa. Eu queria saber a opinião do senhor sobre esse aumento
da contribuição previdenciária do servidor e saber também se a sua comissão está discutindo, está levando esse assunto para ser discutido na Assembleia. Nós estaremos fazendo uma audiência pública na Assembleia Legislativa, na comissão, justamente para discutir a proposta de reforma da Previdência que o regime de recuperação fiscal traz. Primeiro, eu acho que é um crime que eles estão se propondo, colocar o seguinte: todo o sistema de reforma da Previdência do servidor público num regime de 100% de capitalização. Nós temos que garantir, se precisa fazer alguma reforma, mas que se faça uma reforma mista, aumentar a alíquota do setor para os trabalhadores dos servidores públicos é uma saída, mas eu tenho que dizer o seguinte, que a proposta que está sendo colocada com o regime de recuperação fiscal, com a reforma da reforma previdenciária do servidor público, não funciona, não vai funcionar, vai prejudicar os servidores públicos, e isso é um prenúncio de um congelamento de salários dos servidores públicos por 20 anos. Não temos, está se falando em voltar ao FUNPENG, um fundo que existia, que agora acabaram, estão pensando em voltar. Então nós temos que discutir isso com muita profundidade, porque o regime proposto para os servidores públicos de previdência, de reforma de previdência por 100% de capitalização, Rodrigo, não vai funcionar e vai prejudicar em muito todos os servidores do Estado e não vai resolver o problema de Minas Gerais no que se diz respeito a desenvolvimento e geração de emprego. Em relação à reforma da Previdência, agora, né, seguindo aí para o Senado, já teve aí a votação adiada mais uma vez. Como que o senhor vê as ações do governo? Como que o senhor avalia a reforma da Previdência e a proposta que está sendo colocada? Olha, a reforma que foi feita, que já foi discutida no Congresso, que foi discutida na Câmara, é uma reforma que, de certa forma, prejudicou todos os trabalhadores da iniciativa privada. Não acabaram com os privilégios que tem nesse país com relação à Previdência. Não se fizeram uma proposta de reforma da Previdência para combater toda a sonegação, tantas empresas que sonegam os valores de contribuição previdenciária para a Previdência Social. Dizem que ela é deficitária. Não é deficitária, porque nós sabemos que ela é superavitária. Se você combatesse a sonegação, acabasse com esses regimes de fazer refis, um regime que dá oportunidade das pessoas refinanciar, tendo desconto, nós não podemos fazer mais renúncia fiscal de direitos que são dos trabalhadores e das trabalhadoras. Vejo isso com muita preocupação. Quem está pagando essa conta é só os trabalhadores da iniciativa privada. Com esse regime de recuperação fiscal da reforma previdenciária dos servidores públicos, ainda muito mais perverso, muito pior para todos os servidores públicos, e é uma falácia dizer, Thalita, que a reforma da Previdência vai gerar emprego. O senhor critica muito isso, inclusive, né? Em relação às falas e os discursos do presidente Jair Bolsonaro e também dos ministros, o senhor fala que não existem as palavras emprego, renda, desenvolvimento e investimentos públicos. É uma frente aí que o senhor defende muito. Eu acho que o governo federal é um governo que hoje está se colocando num campo assim de muito ódio, um campo de muito assim, um discurso, uma fala de muita mágoa, e nós temos que saber que as eleições acabaram, as eleições passaram, não estamos mais em disputa eleitoral. A população está pedindo resposta para uma política pública que possa garantir mais saúde, que possa garantir mais desenvolvimento, que possa garantir mais geração de emprego, que possa assegurar mais educação para a população. E só se fala em corte, contingenciamento. Nós precisamos colocar esse país para poder ser reconhecido economicamente para o mundo inteiro. Nós não podemos se concentrar para poder fazer um discurso só para os Estados Unidos, falando em retorno de ALCA. Nós temos que abrir a economia brasileira para a economia brasileira poder ser vista de forma positiva, de forma muito mais assim atraente para todo mundo. Nós precisamos que os investimentos da Ásia, investimento de todos os países da Europa,
todos possam investir no nosso país para a gente voltar a ter o crescimento necessário, um PIB forte, uma economia forte. Agora, vim com esses discursos de que reforma de previdência, reforma trabalhista vai gerar emprego, eu digo com certeza que é uma falácia, porque quando há 2 anos atrás, Rodrigo, disseram e fizeram um discurso em toda a mídia que iria fazer a reforma trabalhista para o quê? Gerar emprego. Quantos empregos foram gerados com a reforma trabalhista? Não se geraram nenhum emprego. Nós estamos hoje com um índice altíssimo de desempregado nesse país e nós temos que ter um governo propositivo. Se tivesse alguma coisa, Rodrigo, que as propostas do governo nos desse a esperança de que num curto prazo ou a médio e longo prazo nós teríamos uma economia restabelecida, um crescimento, nós poderíamos até dar a nossa parcela de contribuição como trabalhadores, como sociedade, mas a gente percebe que todas as medidas adotadas pelo governo federal, pelo governo do estado, não traz essa esperança para todos nós, porque nós estamos vendo que o país não está sendo visto de forma positiva para a economia mundial. Vamos para a hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas e respostas objetivas, combinado? Ok. Regime de recuperação fiscal em Minas. Não vai funcionar, não vai resolver o problema de Minas. Reforma da Previdência. Também é outra falácia. Não vai resolver o problema da previdência, dos servidores, dos trabalhadores da iniciativa privada e da economia do nosso país. A figura do presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patrus. Firme, forte e com um relacionamento perfeito com todos os 77 deputados, com todo o governo de Minas. Governo Zema até aqui. Sem proposta. Governo Bolsonaro. Governo de ódio. O senhor é candidato a prefeito de Coronel Fabriciano? Meu nome sempre estará à disposição da população de Coronel Fabriciano. Tenho hoje uma parcela de serviço feito e poderá o meu nome estar sendo colocado à disposição novamente. Deputado Celinho Sintrocel, do PCdoB, ele que é o presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da Assembleia Legislativa, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua presença, foi um prazer recebê-lo, deputado. Eu que agradeço o Rodrigo, agradeço a Thalita, agradeço aí o Palhares de estar conosco aqui nesse momento, mas agradeço a todos os ouvintes da Rádio Super e é sempre um prazer. Nós estamos na Assembleia como presidente da Comissão de Previdência, Trabalho e também na Comissão de Transporte, e sempre que nós pudermos participar de um programa tão importante, levando a comunicação a serviço da nossa sociedade, estaremos à disposição. Muito obrigado. Obrigado ao senhor.